E eu defendo o contra, o contrário disso, de que sim, nós podemos, enquanto mulheres, viver uma maternidade muito leve, muito romântica, apesar de alguns possíveis desafios. Como conseguir regular as emoções diante de um caos na maternidade? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Martins, sou psicóloga clínica com formação em neurociência afetiva, com foco na boa dinâmica familiar. Sou esposa do Thiago, mamãe da Radassa, uma apaixonada por trabalhar com mulheres. Já trabalho com mulheres há mais de 7 anos, com projetos que impulsionam essas mulheres a viverem o melhor das suas vidas, nos papéis diante da família, da sociedade e principalmente elas com elas. E tô aqui pra gente abordar um pouquinho sobre assuntos que falam sobre maternidade, desenvolvimento infantil e dinâmica familiar. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe com alguém que também gosta desse tipo de papo. Bom, hoje nós vamos falar sobre como regular as emoções diante de um possível caos na maternidade. Entenda, eu tô falando sobre um possível caos e não do caos na maternidade, porque não é uma regra. E eu sou uma pessoa que realmente luto a favor da ideia de que a maternidade pode sim ser muito romântica. A gente aprende tanto na faculdade de psicologia quanto na vida mesmo, principalmente ultimamente, de que nós não podemos romantizar a maternidade. E eu defendo o contra, o contrário disso, de que sim, nós podemos, enquanto mulheres, viver uma maternidade muito leve, muito romântica, apesar de alguns possíveis desafios. E isso tem a ver claramente com a forma com que nós lidamos com a nossa saúde mental. Quais são os limites que nós vamos impor na nossa vida? Quais são as expectativas que nós temos a partir desse momento? Qual é a dinâmica que nós temos com o nosso parceiro, que também faz parte desse momento da maternidade? Qual é a relação que nós temos com a nossa rede de apoio? E algo muito importante aqui, eu já falei em alguns outros vídeos, que papai não é rede de apoio. Papai é uma extensão do braço da mamãe. É alguém que está ali lado a lado, que tem as mesmas responsabilidades, talvez com papéis diferentes, mas a mesma responsabilidade, o mesmo grau de responsabilidade para lidar com toda essa situação da maternidade. A paternidade realmente é tão importante quanto nós pensamos na qualidade de vida da família, do bebê que está sendo inserido nessa nova dinâmica familiar. Então, qual é a sua perspectiva em relação ao mundo? Quais são as suas crenças, a sua percepção do que está acontecendo e os seus sonhos diante daquilo que está por vir? Se tudo isso for muito bem alinhado, claro, ainda existem chances de alguma coisa não sair como você programou, mas quando nós antecipamos isso, quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, quando eles estão muito mais fortificados em relação à qualidade, estão mais saudáveis porque nós estamos nos informando mais, nos alimentando melhor, estamos nos comunicando com quem faz parte dessa rede, tudo tende a ser mais leve. E isso obviamente depende de nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto rede de apoio, cada um com seu grau de responsabilidade, cada um com seu grau de atenção para essa nova fase. Tem muitos fatores envolvidos, um deles é a organização diária. Talvez isso mude muito com a chegada de um bebê. E o que nós vamos fazer para que isso possa ser vivido de forma mais leve, mais organizada, mais saudável. Inclusive tem um outro vídeo falando sobre organização na maternidade depois da chegada do bebê e como nós podemos tornar esse momento mais produtivo
e ainda assim não termos aquele peso de não conseguir fazer alguma coisa que antes eu fazia, mas agora eu não consigo. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, ele tá muito interessante. Tem muitas coisas sobre organização pra gente poder conversar lá. De qualquer maneira, quando a gente fala sobre regulação emocional na maternidade, tem todos esses fatores que eu acabei de mencionar envolvidos, nós temos que ter essa consciência de que, de fato, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é muito simples. É focarmos e escutarmos. O que está passando aqui? O que está passando aqui? Essa gestação foi planejada? Não foi planejada? Eu tô sozinha? Eu tenho uma rede de apoio? Eu tenho o pai do lado? Como que eu vou lidar com essa nova fase, por mais que tenha obviamente surpresas, mas poder antecipar alguns pensamentos, algumas hipóteses é muito importante para a gente ter uma melhor qualidade de vida. E eu, como mamãe da Radassa agora, uma quase recém-nascida, né, passou ali dessa fase há pouco tempo, eu digo tanto enquanto psicóloga, como enquanto mãe com essa experiência pessoal. É possível ter uma maternidade leve e romântica. E se a sua não está sendo leve e não está sendo romântica, calma, também tá tudo bem. A maternidade, ela traz consigo muitos desafios. A grande questão é você parar um momento, entender o que está acontecendo. De repente, para você o que está acontecendo é um super caos, mas há a possibilidade de reparo em relação a tudo isso. E a primeira coisa que nós devemos fazer é prestar atenção no que está passando aqui, no que está passando aqui na nossa mente, nos nossos sentimentos. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo alegria, com um mix de tristeza, com um mix de desconforto, com as minhas expectativas foram muito elevadas e agora a realidade não condiz com o que eu imaginei para mim. Primeiro eu preciso me entender, preciso me cuidar. E às vezes nós, como mães, não conseguimos nos cuidar sozinhas, nós precisamos de ajuda, mamães. Por isso nós temos o papai, temos a rede de apoio, e se não tivermos, nós temos um profissional à nossa disposição. Então procure alguém que possa entender junto com você, possa te dar as mãos para que você não se sinta sozinha nessa caminhada, porque de fato estar com alguém, principalmente alguém que te entenda, que te fortaleça, que te incentive, que te oriente, ou que simplesmente esteja ali para te abraçar, para te acolher, para entender o seu momento, para estar em silêncio enquanto você chora, mas olhando no olho, dizendo assim para você: eu estou aqui, calma, eu sei que pode não ser tranquilo, leve ou maravilhoso como você pensou que fosse, mas eu tô aqui, você não tá sozinha. Essa fase vai passar, você vai aprender a lidar com isso e as coisas vão fluir de uma forma diferente. Então, entenda-se, olhe para si, permita entender o que está acontecendo dentro de você. Nomeie as suas emoções para você poder entender melhor o que você pode fazer depois disso. Então, se eu posso dar um conselho para você, uma orientação para você, marcante nesse vídeo é: entenda-se. E como você pode fazer isso, mamãe? Você precisa de um momento para você. Então, mesmo que seja num momento de caos, você tá sozinha com o seu bebê ou com os seus bebês e tá um chororô só, você não tem rede de apoio naquele momento, mesmo que seja nesse cenário, pare um minuto, feche seus olhos, respira fundo, oxigena o seu cérebro, permita você ter um momento para você entender que tem um coração que bate aqui dentro. Tem pensamentos que são só seus.
E quando você fecha os olhos, quando você respira, te dá a oportunidade de você ter uma nova esperança. Te dá a oportunidade de você parar, entender o que está acontecendo e tentar soluções para isso. E como eu também disse num outro momento, é muito importante durante a nossa gestação a gente já fazer esse exercício para que quando o bebê nasça e talvez a dinâmica fique um pouquinho mais acelerada, isso se torne um pouco mais automático, mais fácil de ser feito. Você parar e literalmente respirar. Um outro momento muito importante, se você tiver a chance, seja com o papai, seja com a rede de apoio, de deixar o seu bebê enquanto você toma um belo de um banho, faça um acordo com eles. Não batam na porta. Fiquem com o bebê, administrem essa nova dinâmica com o bebê, mas deixem que eu tome um banho relaxante. Deixe que a água corra da cabeça aos pés, que eu tenho meu momento de fechar os olhos, de respirar, de sentir que toda possível impureza daquele dia tá indo embora, eu tô renovando as minhas forças para sair daquele banho e dar uma atenção de qualidade pro meu bebê. E tá tudo bem se você não estiver confortável com isso mesmo depois do banho, mas se você expor os seus sentimentos, os seus pensamentos, talvez a sua agonia, a sua tristeza, a sua talvez depressão, talvez já esteja num nível tão elevado que você de fato precisa agora de alguém para poder te dar as mãos. Então verbalize isso, não é nenhum pecado. E que você possa ter a ajuda que você não só precisa, mas você enquanto mãe merece. Então para pensar primeiro em você, obviamente, sem deixar o seu papel de mãe ser bem executado, o seu papel de esposa ser bem executado, mas pense em você, porque só quando você estiver de fato bem, você vai poder tratar as outras pessoas, e nesse caso, principalmente o seu bebê, o seu marido, a sua rede de apoio, da melhor forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, continue aqui comigo, vamos papear sobre maternidade, sobre educação e desenvolvimento infantil e sobre como termos uma melhor dinâmica familiar, porque todos esses assuntos estão entrelaçados. Um grande beijo e até o próximo vídeo.